Boa noite, gente. Aqui quem vos fala é a pastora Josiane Ramos, da Igreja Pentecostal Santuário do Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro. Quero deixar minutos de fé para a tua vida nesta noite. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você, cristão ou não, seja de qualquer raça, tribos e nações, aonde alcançar esse vídeo. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia junto comigo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Vós sois a carta de Cristo, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele vai nos comparar, como uma carta de Cristo. Não era preciso mandar nenhum tipo de recomendação aos irmãos das outras igrejas, das outras províncias. Por quê? Porque o meu e teu testemunho já fala por si próprio. A preocupação do apóstolo aqui era em apresentar o testemunho dos irmãos como uma carta de recomendação. E esse testemunho, ele vem pautado na vida cotidiana do cristão, no caráter de cada cristão, porque uma carta, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele foi muito bem feliz nessa colocação, nessa comparação, e nós vamos comparar uma carta. Hoje a gente recebe e-mail, mensagem, ligação, mas antigamente as comunicações eram através de cartas. E era tão bom quando você abria uma carta para ouvir, para ouvir não, perdão, para ler, né? A gente está tão acostumado a ouvir áudio. Então, quando a gente abria uma carta, você começava a ler e assim, era uma emoção tão grande, porque a carta era algo físico, porque era escrita, né? Escrita pela própria pessoa, você via a letra da pessoa, você via a personalidade da pessoa inserida naquela carta. Não era uma carta artificial, não era uma carta feita digitalizada, mas escrita. E era tão bom, quando a gente recebia. E aí, quando nós começarmos a analisar uma carta, o que uma carta tem, Vamos lá. Primeiro, tem um remetente. Segundo, tem um destinatário. Terceiro, tem um selo. Quarto, ela é enviada a alguém. Quinto, alguém a recebe. E sexto, o conteúdo dessa carta. Aqui o apóstolo ele faz uma comparação muito extraordinária. Nós, os cristãos, somos comparados como a carta de Cristo, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Por que lida por todos os homens? Porque todo mundo, a tua vizinhança, a tua parentela, os teus amigos, todo mundo está vendo tua caminhada dia a dia. E se nós formos espiritualizar a carta, nós como pessoa, como os cristãos, quem é o remetente? Deus. Quem é o destinatário? O mundo. Povos, raças, tribos e nações. Quem é o selo? O Espírito Santo, o Consolador, nosso professor, nosso penhor, a garantia de que Cristo virá nos buscar. Quarto, ela é enviada. A quem nós somos enviados? Ao mundo, pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse: Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Ele diz: não está, será. Mas essa pessoa que pode não aceitar uma aliança com Cristo hoje, amanhã ela pode. Enquanto a vida há oportunidade de conversão, correto? Quem recebe são as pessoas, o próprio mundo, que vai vendo o testemunho dos cristãos, que temos que dar bom testemunho para que a nosso testemunho venha alcançar vida sem precisar nem que nós venhamos a falar, que a nossa vida é já uma pregação. E algo muito importante é o conteúdo dessa carta.
O interessante é que o conteúdo é que vai fazer toda a diferença, principalmente quando ela é uma carta, é uma vida que ela tem Deus como seu regente, como seu destinatário, que tem o Espírito Santo como seu selo, que tem o Senhor Jesus como o enviado do Pai, que nos enviou, que nos envia a pregar. E o conteúdo dessa carta, né? Que essa carta ela foi impressa pela mão do Senhor em nosso ser. O Espírito Santo vem sobre nós e imprime em nosso coração a palavra do Senhor. E nós passamos a ser novas criaturas. E essa impressão, essa escrita, essa tatuagem, né, vamos dizer assim, num vocabulário bem humano, né? Ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, não com tinta, não com caneta, mas eu creio com o dedo de Deus, né, irmãos? Então, nós somos a carta de Cristo. Em nossos corações está impressa a palavra do Senhor, através da pregação, da leitura da palavra, das pessoas que nos evangelizaram, que oraram pela nossa vida, né? Porque a palavra é uma semente, você lança e ela vai germinar, e ela vai brotar no tempo certo. O importante é que ela tem que brotar. Então Deus quer que nós, né, como somos comparados à carta, venhamos exalar o bom perfume de Cristo sobre a terra. O interessante é que antigamente, umas décadas atrás, quando nós recebíamos uma carta de um parente, era uma emoção tão grande. Por quê? Porque não era algo artificial, nem algo mecânico, nem algo assim impresso. Era uma carta escrita com a letra da pessoa, você sabia que foi a pessoa que escreveu. Ali estavam as características da pessoa, expressavam os sentimentos da pessoa, algo bem caloroso, né? Do que você mandar um e-mail. Eu acho que a gente deveria voltar até, assim, não voltar à era arcaica, mas assim, de vez em quando dar um cartão com a sua escrita, né? Porque a tecnologia ela veio, mas ela esfriou muitos relacionamentos, seja como pai, mãe, filho, amigo, porque é tão bom receber uma carta escrita a próprio punho, não é verdade? Então, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser a carta de Cristo sobre a terra, exalando o bom perfume do Senhor. Mas para que eu e você sejamos essa carta, para que nosso conteúdo seja para a glória de Deus, para louvor a Deus, para trazer refrigério àqueles que estão sedentos, que estão tristes, que estão abatidos, nós devemos nos colocar como Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? É que todos venham conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Através de mim e de você, que somos a carta de Cristo, exalando o perfume sobre a terra. E para não ficar tão grande, tão extenso esse vídeo, e o que tem que ter no nosso conteúdo interno? O que o Espírito Santo nos presenteou, né? Escreveu em nossos corações? O que? Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Todas essas virtudes devem estar inseridas no conteúdo da nossa carta. Tu é a carta de Cristo, eu sou a carta de Cristo. Então essa carta tem que exalar o perfume de Cristo, amando, respeitando, tendo paciência, sendo bom,
tendo bondade, né? Porque bom é Deus, tendo bondade, sendo brando, temperança, pessoa que tem um temperamento equilibrado. Que Deus nessa noite venha encher teu coração de fé. E que eu e você, cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sejamos o bom perfume de Cristo, a carta de Cristo sobre a terra. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.